Olá, seja bem-vindo ao Bistrô da Júlia. Hoje nós estamos com um expresso duplo sobre o livro Gestão da Emoção, técnicas de coaching emocional para gerenciar a ansiedade, melhorar o desempenho pessoal e profissional, do autor Augusto Cury. E hoje estamos com uma psicóloga que eu amo de paixão, Elis Regina, e aí vou pedir para ela falar um pouquinho das especializações dela, enfim, o trabalho dela, se apresentar e nos dizer o que ela achou do livro. Olá! Tudo de bom para todo mundo, já que a gente não sabe se vocês estarão escutando isso de manhã, de tarde ou à noite. A minha percepção do livro, eu adorei. Um livro leve, fácil de ler. Em 3 sentadinhas você consegue ler o livro inteiro. E muito interessante. Muito interessante porque hoje em dia, com a vida corrida que a gente tem, é difícil de manter um estado emocional saudável. E o livro fala justamente sobre isso, né? A gestão da emoção. O Cury tem um outro livro também que fala sobre inteligência emocional e que eu achei, na minha visão, que esse aqui complementa até o outro, né? Porque você fala da inteligência emocional, inteligência emocional, mas como é que eu vou gerir isso? Como é que eu vou administrar isso? E o livro deixou bem claro, numa linguagem fácil, sobre esse tipo de assunto. Esse livro, como ele fala de técnicas de coach, ele foi extremamente prático. Acho que ele foi detalhista, assim, em técnicas mesmo. Então eu achei ele, assim, simples de entender e com ações práticas para você botar pra frente a pessoa, assim, não sei, conseguir sair, assim, de qualquer redoma que você esteja, seja emocional, de pensamentos. Um fator importantíssimo que eu percebi no livro foi na página 19 do livro, o primeiro capítulo, logo no início, né, que ele vem falando sobre a diferença entre coach e psicólogo, que tem uma diferença bem grande, não desmerecendo um nem o outro, né? Um complementa o outro, até que ele fala isso no livro, que um complementa o outro, né? Mas que, por exemplo, a terapia, né? Um psicólogo vai te ajudar a tratar de conflitos que asfixiam as habilidades emocionais. E o coach, ele vai tratar de sintomas que você tem antes de apresentar essas patologias, né? Ele até fala que o coach ajuda a desenvolver habilidades, né? Tipo reciclagem de falsas crenças, liderança e gestão de pessoas. Então o coach está um passo atrás ou à frente? O que a gente diria? Atrás, né? Não, na frente. Na frente, porque se o psicólogo ajuda lá na dor, o outro já tá só pro sucesso. Ele pega e desenvolve habilidades para você não chegar a ter a patologia, né? Mas aí quando chega no momento que você já com depressão, ansiedade, aí cabe só ao psicólogo, porque aí ele vai ver qual é a patologia que você tem, te indicar para um psiquiatra, ver se você precisa de medicamento, se não precisa, né? Se enraizou é psicólogo. Aí é psicólogo. E o coach, se trabalhar junto com o psicólogo, aí é o trabalho perfeito, né? Um psicólogo pode ser coach, agora o coach é só coach, ele pode só se ele vier fazer uma formação, né? De psicologia. Mas aí ele é só coach. E aí eu pego esse gancho, porque você foi humilde e não falou das suas especializações. Perdão. Então aproveita aqui, porque a gente quer saber quem é Elis. Eu já perdi as contas e nem vou falar pra vocês, né? Quantos anos de formada. Não, acho que é aquele tanto de especialização que você tem, que você salva. Então, assim, eu tenho especialização em gestão de recursos humanos, eu tenho especialização em psicologia comportamental, né? O pessoal, hoje em dia, é TCC, mas na minha época lá a gente não falava TCC, né? Terapia cognitivo comportamental. Era só analista do comportamento. Então, é uma outra coisa. E aí tenho de dependência química, eu tenho especialização em saúde mental, né? Que é para trabalhar junto com o psiquiatra, a coisa de psiquiatria. Tenho de sexualidade, eu sou sexóloga também, né? Maravilhosa, gente. E minha melhor amiga aqui que fica me ajudando em todas as dicas na minha vida. Eu já faço logo um pacote. Tá se aproveitando. Totalmente, totalmente. Agora eu tô dando aqui pro bistrô, viu, gente? Que eu sou legal. E aí, voltando então pro livro, vamos falar aqui numa parte que eu achei super interessante, que é a inveja sabotadora e a inveja espelho. Uma que
que é lei do menor esforço, aquela que eu tento sabotar, que eu não admiro, que, enfim, que eu machuco, né? Que é a asfixia, que é aquele predador. E a inveja espelho, que é da qual eu olho, admiro e vou crescer com aquilo. Vou olhar e falar, caramba, vou fazer pro meu caminho. Que é a lei do maior esforço, porque eu vou ter que olhar, admirar, pensar que aquela pessoa se superou, lascou a vida e como é que eu faço para lascar a minha e chegar lá também. Na verdade, você já falou tudo, né? Você sintetizou aí o que é o negócio realmente. Porque chega a ser feio, né? Quando a pessoa tem essa inveja sabotadora, né? Que é aquele tipo que olha o outro lá no trabalho, aí você, vou dar uma rasteira nele, porque, né, pra eu me sobressair e eu pegar o cargo. Ou então eu vejo a outra, fulano emagreceu. Desgraçado, tomara que ela engorde, né? Que horror! E a inveja espelho é realmente a coisa saudável, né? É o bonitinho do ser humano. Poxa, eu vou me espelhar no outro. Se o outro consegue, eu também posso conseguir. É uma inveja boa que o pessoal diz, né? Inveja branca, né? Não sei como é que o pessoal fala. Mas é justamente assim, uma diferença gritante uma da outra. E se você não tiver inteligência emocional, você vai cair justamente na sabotadora. Porque você vai ficar olhando o outro com um sentimento de raiva, de desprezo, né? Que é o que acontece muita gente olhando rede social, né? Que fica olhando rede social e começa a se detonar. Sem parar e olhar que pra pessoa chegar ali teve um caminho, né? Ixi, tem demais. No consultório vem de montão. Gente deprimida porque, fulano, meu amigo, eu vejo lá todo mundo viaja pra caramba e todo mundo posta, tá feliz e a minha vida tá uma droga. Gente, claro que ninguém vai postar, né? Tem umas pessoas que postam ela no hospital com soro e tudo, né? Mas o mais comum é você contar vitória, que você quer mostrar vantagens da sua vida. Então você vai postar coisas boas, né? E a grama do vizinho vai ser sempre a mais bonita, né? Então você não tá vendo por trás daquilo ali como é que é a vida da pessoa. E isso é um prato cheio para quem tem depressão, né? Porque ele cai nessa coisa de olhar o outro com esse olhar sabotador, né? Então interno, pode ser né? É isso. E pra fazer mal o outro, que aí, na verdade, quando ele faz mal pra si mesmo, consequentemente ele faz mal pro outro, né? E faz mal pro universo todo, que você gera uma energia tão negativa, né? É verdade. Eu acredito nisso, né? Mas tem essa coisa do autossabotagem, né? Eu tô me sabotando, mas eu também posso sabotar o outro. Se eu for perverso, eu vou querer até sabotar o outro também pra poder... E aquele que você falou que botou lá o soro e sofrendo, se ele não tá fazendo essa postagem com o objetivo de mostrar superação, às vezes ele tá se vitimizando também, né? Também. Que aí é aquela falta da gente de percepção do que o outro deseja, né? E aí vamos seguindo então pro livro. Tem uma parte que aí ele fala dessa parte do Caim e Abel, traz essa relação dos irmãos sobre a inveja sabotadora e inveja espelho. E aí você tava conversando comigo e falou de um exemplo de como é que a gente faz que não deixa de ser uma gestão da emoção, que é aquela questão que você tava falando de afiar o facão. Tá. Eu adorei você tá falando história. da importância da gestão mesmo de emoção, né? Eu tenho, até que a gente estava conversando antes, né? Sobre a lenda do lenhador, que a gente estava conversando agora há pouco. A lenda do lenhador é o seguinte: conta, né? Na historinha que tinha uma cidade no alto de uma montanha e que tinha um lenhador bem experiente, que era o mestre, e tinha um rapaz bem novinho, que era forte, né? O poderoso da cidade. Um rapaz novinho, sem experiência, mas muito bonito, muito forte. E nessa cidade, todo ano, tinha um concurso de lenhador para ver quem cortava mais lenhas, né, mais árvores, num período de 8 horas. E aí, o rapaz todo novo, contente, né, vou subir a montanha e vou cortar tudo, porque eu sou forte. E aí, ele tá lá cortando, desesperado, a lenha com o machado lá. E aí, passou o mestre, né, esse mais sábio e tal, mais velhinho, e falou para ele, vamos sentar aqui, vamos conversar um pouco. E ele falou, não, eu tô cortando aqui e eu vou ser o ganhador desse ano, eu preciso cortar muitas árvores e tal. E aí o velhinho, né, muito humilde, sentou, amolou, né, o machado dele, né, tudo, e foi passando o dia. Quando chegou no final do dia, o rapaz pensou, ganhei o concurso, né? Só que não. Só que não. Só que não. Quando ele chegou lá e viu, o velhinho tinha cortado mais lenhas do que ele, mais árvores, né, do que ele.
Ele falou, mas como é que o senhor conseguiu isso? O senhor passou o dia inteiro, toda hora sentava, batia papo e ficava ali amolando o facão? Aí o velhinho, né, o mestre, vira pra ele e explicou, né? Olha, é que enquanto você tava lá se esforçando, eu sentava, eu amolava o facão, que era para cortar com mais facilidade. Enquanto eu estava sentado, eu observava o movimento do vento, para que lado que a árvore ia cair, qual seria a maneira mais fácil, estudava o terreno, estudava o vento, amolava a faca e enquanto descansava. E estando descansado, eu conseguia mais energia para cortar mais árvores, né? Então, isso que eu considero que seja gestão de emoção, porque você para, observa primeiro, para e pensa. Tem um pedaço do livro também, eu não estou lembrada exatamente qual é a página, né? Mas ele fala de aprender a pensar antes de agir. E aí, eu acho que é lá pela página 50 e alguma coisa, eu não lembro mais. É o capítulo 5, eu só lembro que é capítulo 5. Né? Aí ele fala que é melhor ser considerado lento, porque você para e pensa e elabora. É melhor você ser considerado pelas pessoas como lento do que você dar uma resposta rápida e ineficiente. Que o sábio, ele reflete. Eu lembro que ele fala muito do gestor. O gestor sábio e o gestor inteligente. Inteligente dá resposta rápida. O sábio, ele para pra pensar. Que é capítulo 5, né? Mas é mais ou menos isso mesmo. E realmente, isso não vale no sentido de produtividade e resultados, se você tem uma logística de funcionamento. Mas quando você precisa pensar, ver estratégias, insights, que essa coisa toda da inovação, dessa situação do mundo que a gente está vivendo também, se a gente for no produz sem pensar o que está fazendo, você não está sendo inteligente no seu tempo, na percepção, na reflexão da vida, de tudo, né? Eu acho que esse amolar essa faca, eu achei tão interessante essa história do lenhador que você trouxe, porque ela, assim, dá um respiro pra gente, que tá ali no fazer. Basicamente é sair do automático, né? É porque, na verdade, hoje a gente pensa muito em produtividade. Você é cobrado intensamente do chefe, do marido, do filho, e você tem que estar fazendo tudo muito rápido para conseguir fazer tudo que você tem que fazer em 24 horas. Na verdade, as pessoas costumam tentar botar 25, 30 horas dentro das 24. Com certeza. E sem gestão disso. E aí você não tem tempo de pensar e de elaborar a coisa antes de agir. Aí você age no impulso. Aí, respostas rápidas, resultados ineficientes. Né? Eu até brinco, né, com meus pacientes, assim, se você não pensar no que vai fazer, 100% quase de chance de dar errado. Se você for pensar um pouquinho, talvez 50% de dar errado e 50% dar certo, né? Então, se 100%... Então, vamos pensar, né? E se 100% que você faz não pensa vai dar errado, pra que você vai fazer? Melhor não fazer. Já quieta aí, já pausa aí. Né? Isso principalmente quando se trata de discussões, de briga, né? De desavenças, né? Porque tem num outro capítulo, ou é nesse também, que fala sobre comunicação, né? Eu acho que é nesse mesmo que ainda fala de comunicação. E aí ele fala sobre a importância do diálogo, que o diálogo diminui a possibilidade dos conflitos. E até a coisa eu também falo sempre, né, com os pacientes que no processo de comunicação é importante que você siga um passozinho. Na verdade, sim, são 5 elementos que são críticos para a comunicação, né? Que é saber ouvir, saber falar, clareza de expressão, enfim. Mas se você seguir 4 passinhos, é o suficiente para você resolver muita coisa na sua vida. Então, assim, na verdade, eu acho que a dica desse livro, se você fizer esses 4 passinhos que eu vou falar agora, já resolve muita coisa. Que é o seguinte, né? Observação, tá? Identificação, relatar e integrar. O que seria isso, né? Vou dar um exemplo para clarificar isso aí, como é que fica. Por exemplo, se nós duas morássemos juntas, tá? E a gente tem um acordo que é o seguinte: toda vez que alguém for comer alguma coisa, né? Você almoça, come, lava o seu prato, a louça que você sujar. Ok? Ok, estamos acordadas assim. E aí, um belo dia, eu saio para trabalhar com pressa e deixo a minha louça na pia, tá? Aí eu deixei a louça lá na pia e vazei pro trabalho correndo. Aí, quando eu volto com uma amiga, com alguém conhecido, e aí eu chego em casa, quando eu abro a porta, você já vem vazado em cima de mim, voando, e você deixou a louça suja, né? A gente, nosso acordo, não sei o quê. Aí você paga um sapo pra mim na frente da minha amiga.
lógico, até a Madre Teresa de Calcutá iria ficar brava com um negócio desse, né? Claro. Então, eu fiquei brava com você. E aí, o que eu faço? A primeira coisa, eu observo. Eu tô o quê? Eu tô brava, tô com raiva, né? Eu me observei. Gente, eu tô num processo de ira. Então, eu me observei. Mas eu tô com essa raiva, exatamente o quê? Aí vem o processo de autoanálise, né? Eu tô com raiva porque a Júlia me chamou a atenção na frente da minha visita. Eu tô com raiva porque eu arrumo todos os dias a louça. Só hoje que eu deixei bagunçado e a Júlia veio brigar comigo injustamente. Ou eu tô com raiva porque realmente eu deixo essa louça suja todo dia e já tô de saco cheio que todo dia a Júlia me perturba pau dessa. Então, assim, pode ter vários motivos para eu ter ficado com raiva. Então, eu tenho que observar que se eu tô sentindo alguma coisa, identificar o que é. Falar, não, então eu tô chateada porque a Júlia me chamou a atenção na frente da visita. Beleza. O que eu faço agora, que é o terceiro passo? É você ir lá e relatar pra outra pessoa o que você tá sentindo. Aí eu chego pra você e falo, olha, Júlia, eu tô chateada porque você me chamou a atenção na frente da minha amiga, né? Eu fiquei constrangida. Eu faço esse relato pra você. Me exponho, digo meus sentimentos. E aí o quarto passo, que seria a coisa da integração, é você pensar, tem que solução para esse problema? O que a gente vai fazer de hoje em diante? Eu vou, toda vez que eu sair, tiver com pressa, não conseguir lavar a louça, eu vou deixar um bilhetinho na porta da geladeira pra você? Pra não ficar chateada, sei lá. Pra te avisar, ó, não fiz porque não deu tempo. Mas, pô, vai dar né? tempo de fazer um recadinho, ninguém merece, né? Mas, tipo, seja amiga, né, poxa. Ó, eu não vou lavar, mas eu vou parar, vou procurar um post-it, vou escrever. Não, trabalhão. Mas aí você tem que pensar, pensar com a pessoa, essa não é viável, olha aí como é que foi legal, vamos dizer pro bom, esse não é viável, vai dar trabalho, o que eu vou fazer? Vamos acordar então que você nunca mais vai me chamar a atenção na frente da visita? Essa é legal, beleza? Ou então, olha, toda vez que você for me dar uma bronca, em vez de vir encher de pedra, deixa um bilhetinho, né? Então a gente já tá combinando, porque eu te chamo de marida. Então, se a gente morar junto, a gente tá fazendo uns acordos aqui. Você não tá nem sabendo do futuro, entendeu? Que pode acontecer. Oh, meu Deus, previsão. Mas entendo e concordo que aí, mas eu vou fazer um asterisco. Sim. Esse tipo de conversa e de se abrir só com pessoas que você confia, porque eu acho que quando você se abre, fala e tudo, se a pessoa tem aquela maldade, a gente vai chegar lá nos psicopatas que o livro fala. Quem disse que abrir seus sentimentos ou falar vai de uma certa forma auxiliar na comunicação? Vai auxiliar se os dois quiserem, né? Aí já entra a coisa até da assertividade e do local. Geralmente isso acontece com quem você tem mais convívio. Gente, mesmo em 12 anos de amizade, já tivemos desavenças. Aí eu vou lá e falo pra você, Júlia, eu não gostei disso, disso, disso. Aí você vira pra mim e fala, Elis, eu também não gostei disso, disso, disso. Se não tiver esse diálogo, principalmente em relacionamento amoroso, em amizade e em família, aí ferrou. Agora, realmente, você tá no contexto, assim, por exemplo, profissional... Você errou alguma coisa, pode pedir desculpa, mas ficar falando meu sentimento, desculpa, que não sei se nem que comporta. Não é porque no trabalho você não pode ficar dando muita justificativa, porque aquela é a sua obrigação. Você está sendo contratado, você está sendo pago para executar algo. Se você não sabe, se você está desqualificado, né? Se você não tem qualificação para aquilo, então, pelo amor de Deus, eu vou te mandar embora, né? Porque a relação é trabalhista, não é uma relação de pessoas. A relação é trabalhista no sentido você entrega algo, né? Sim, isso. Então é um pouco diferente das relações mais íntimas, né? A relação de trabalho é um pouquinho diferente, mas vale você sentar numa reunião de equipe, né? Uma reunião, uma avaliação de 360 graus, que é uma coisa que geralmente acontece em empresa, né? Ou um momento que tem uma dinâmica de grupo. O feedback do chefe com você, numa intimidade. Então, nesses momentos é bom você relatar também, olha, eu não tô me sentindo confortável, por exemplo, assédio moral, né? Você tá me xingando, você tá gritando comigo, né? Aí eu não vou chegar pro chefe e vou falar, você tá gritando comigo, né? Eu vou falar, vai afiar lá seu facão, querido, por favor. Eu gostaria que você fosse lá fazer a sua gestão da emoção antes de vir conversar comigo. Lê o livro do Cury. Hoje não vou te falar de um podcast interessante aqui. A Bistrô da Júlia. É sensorial.
Mas em todas as relações o diálogo é muito importante, né? Sim. E sempre sem respostas rápidas. Então, voltando para os 4. 4 é observação, né? Se observar, identificar o que você está sentindo, relatar, falar com a pessoa e integrar, arranjar solução. Ainda tem uma outra coisa, uma pequena observação nisso aí. O que acontece? Na maioria das relações, você faz o 1 e o 3. Você se observa, tô com raiva. Aí você vai lá e fala pra pessoa, né? Passo 3. Mas você não parou pra fazer uma autoanálise. Por que realmente eu estou chateada com isso? Porque às vezes você tá chateada e não é nem problema da pessoa, é seu. É o seu contexto, às vezes você tá nervoso por outras coisas, estressado. Então você tem que parar e se observar. Então não adianta chegar lá e relatar pro outro se você não sabe nem o que você tá sentindo. Como é que você vai falar o que tá sentindo se você mesmo não sabe? E principalmente no automático, a gente acabou de falar da vida, né? E aí você vai e pula o quarto também. A maioria das pessoas brigam, discute, mas não chega no quarto passo, que é o integrar. Tá, brigamos, eu te xinguei, briguei com você, você gritou comigo. Tá, mas que a gente chegou aonde? Qual é a conclusão que chegamos disso? O que podemos fazer com isso para que isso não aconteça? Essa situação não se repita, né? Então, a maioria das pessoas fazem o passo 1, o passo 3 e pula o 2 e o 4. Que são os de autoanálise e o de solução, que são os mais importantes. Que é o que interessa, né? É o autoconhecimento para não fazer de novo e a integração para você voltar a ter uma boa relação. Caraca, que merda. Ser humano é um bicho difícil, né? E aí eu vou puxar então o assunto daí, que a gente falou dessas dificuldades até de ter essa relação, vamos dizer assim, tão aberta e que funcione com pessoas que têm maldade. Aí ele cita os psicopatas. Eu acho que vale demais falar disso, ainda mais com uma psicóloga assim, especialista pra gente, né, não cair. Porque eu com uma especialização em saúde mental, né, às vezes você convive, né, geralmente em instituição psiquiátrica a gente brinca, fala assim, um pepezão, né, o cara que é muito psicopata, né, a gente chama de pepezão. Mas tem uma diferença, né? Até no livro, é uma parte que ele fala até do Hitler e tal, ele fala dessa diferença do psicopata clássico e do psicopata funcional. Ele faz uma distinção, né? Porque, assim, na verdade, o psicopata clássico, ele vai destruir pequenos alvos. Ele vai lá, mata uma pessoa, ele causa um prejuízo pequeno. Por quê? Porque, na verdade, ele sabe que falta competência intelectual para ele, tá? Ele tem a capacidade de destruir só aquele ali. No caso do psicopata funcional, ele é o cara inteligente. Ele mentalmente, ele constrói alguma coisa, né? E tem ideologias radicais e exclusivistas. Então é o cara super inteligente, que é o caso do Hitler, né? Ele pegou algumas pessoas e foi construindo seguidores, e daqui a pouco ele vai tomando uma proporção imensa até chegar onde ele chegou, de controlar várias pessoas, né? Um psicopata funcional, ele pode controlar uma massa, enquanto o psicopata clássico, ele vai agir focado, né? Silos, então ele não vai conseguir manipular todo mundo de uma vez, mas vai fazer uma destruição,zinha. Vai, né? Igual o caso do Hitler, que ele pegou pessoas que estavam sensibilizadas, né? Depois da Primeira Guerra, e fragilizada com alguma coisa. Então as pessoas que estão fragilizadas, geralmente elas são muito mais fáceis de ser manipuladas. Então ele foi muito inteligente, ele foi comendo pelas beiradas, né, como a gente diz hoje. Ele foi pegando, ele deu uma minerada lá, ele pegou um adepto ali, outro adepto aqui, e aí ele chegou ao ponto que chegou. E aí vale também você falar que por que um é assim e o outro é assado, dando uma percepção sobre traumas. Você fala, tá, é uma outra coisa bem interessante, porque na verdade até o Hitler também, ele era uma pessoa que se sentia diminuída, na verdade, e aí ele era depressivo e era sem filtro, tá? E aí a teoria mesmo do Cury é que tem uma diferenciação, né? O psicopata clássico, ele foi formado por traumas na infância, né? Coisas negativas que aconteceu com ele na infância, né? Alguma agrupa, vamos dizer assim, né? Traumas mesmo, dores da vida. E aí ele sofreu, e aí, por consequência disso, ele se torna um psicopata. No caso do funcional, aí já não é por conta das
ideologias dele, radical e tal. Ele, tipo assim, ele já nasceu mais ou menos assim, e ele foi elaborando essas ideias, né, mais radicais e tal, e aí ele se torna uma pessoa manipuladora e tal, por conta dos ideais dele, que ele quer, e geralmente são pessoas que a autoestima não é boa. Então, de um e outro, né? Porque a autoestima veio... É engraçado. Olha que eu acabei de fazer esse insight aqui conversando com você. Aquele que é o clássico, que é o que faz em silos, ele também tem traumas em silos, é dele mesmo. E o outro que faz uma vastidão de merda, vou falar essa palavra que agora eu botei aqui no podcast palavrão. Aquele que faz um bando de coisa e detona, ele também tem pensamentos que detonam o completo, que são as ideologias fechadas. Você vê que um é trauma pessoal, silo. O outro é percepção de mundo errada, de ideologias extremamente, sei lá, narcisistas ou de limpeza do mundo, etc. Comparado com o que ele vai fazer também. Sim. A amplitude da amplitude e o outro da pessoal do pessoal, né? Na verdade, os dois eus aí, né, tanto de um quanto do outro, tá ruim, né? Tá fazendo merda, né? A gente tá enrolado com a situação. O eu não tá E bem. aí caem pessoas mais carentes, pessoas emocionalmente que vão poder deixar um psicopata chegar, ou não, pessoas normais caem também. Normais que eu digo no sentido da gestão da emoção. Tá, eu considero, tá, assim, no livro nem fala sobre isso, né, mas eu considero que, assim, se o cara for muito inteligente, é igual a história do... Deve ser muito antigo, não sei nem se você vai lembrar disso, essa é da minha época, né? O psicopata do parque, né? O cara que pegava as mulheres e levava em São Paulo pro parque e tal. Sim, lembro. E o cara, ele tinha uma lábia muito boa. O cara, ele seduzia. Ele não é um cara mal encarado, ele não é um cara grosso, ele é quase um sociopata, né? É um galanteador. Ele é uma pessoa inteligente. Então... Eu achei que não, gente, tem cachorro, depois a gente corta. Então, assim, o psicopata, ele é tão manipulador, tão sedutor, que ele consegue te convencer do negócio, mesmo você sendo uma pessoa saudável. Agora, se você estiver fragilizada, aí você cai de 4. Aí o patinho já escorrega mais rápido. Aí você tá de patinete no sabão, né? Patinete no sabão é ótimo. Que horror. Você cai direto, porque é muito mais fácil. A pessoa fragilizada... Tá na mão de qualquer um, psicopata ou não, né, na verdade. Sim. Aí são dois desequilíbrios, né, emocionais. Tanto do cara lá, do psicopata, quanto da vítima. Por isso que muitas vezes ter um abusador e uma vítima é um conjunto, né? Eles falam sempre isso. Pra você ter um abusador, consequentemente você tem um perfil de vítima que você precisa também fortalecer. É igual o dependente e o codependente, né? Só existe o codependente porque tem um dependente, né? E vice-versa. Sim. E a função do codependente é justamente essa, de se sentir útil, né? Que é uma outra fragilidade que poderia até ser comentada também no livro, né? Se o livro tivesse 300 páginas. Né? Lembrando até do Flávio Gikovati, que fala do generoso e do mais egoísta, que as relações às vezes se mantêm assim. Aí você vê uma proporção de patológica a uma proporção menor, né? Assim, das relações. Legal, continuando. Então, o que você tem nos seus recadinhos aí que você anotou? A gente tava falando que imagina se chega num ponto depois da pandemia, isolamento, tudo isso que a gente tá vivendo, e a gente ter esse contexto de psicopatas. Então fica aí a dica pra gente sempre estar cuidando da nossa emoção em situações difíceis, seja de guerra, ou seja, como a gente tá agora de uma pandemia. Sim, é porque no caso de uma pandemia, né, que a gente tá fragilizado, pode surgir alguém assim pra tirar vantagem, e a gente tem que estar bem preparado, né? Não tem nada a ver com o livro, né? Mas vou fazer um comentário que é até sobre a coisa da pandemia, para tentar manter a racionalidade, o emocional saudável e tal. No início da pandemia mesmo, eu fiz um curso da Fiocruz que falava que também tem 4, hoje tá tudo 4, né? Nossa, que tinha 4 passozinhos básicos para você não surtar na pandemia, que seriam fundamentais para que você não adoecesse mentalmente na pandemia. E entre eles, né, o primeiro era não ver noticiário o dia inteiro, ou todos os dias, né? Porque se você prestar atenção, você vai abrir a televisão, o jornal, o computador, sei lá a informação que você for procurar, você vai ver a notícia de manhã. Provavelmente você vai ver a mesma notícia à tarde, e você vai ver a mesma notícia à noite. Ela só vai mudar no dia seguinte. Então tem gente que passa o dia inteiro vendo aquele noticiário, desgraça, coisa ruim, né? Então você fica, aquilo vai tomando conta de você fica absorvido pelas informações negativas. E aí você entra num processo de só pensar negativo. Tem até um
um vídeo daquela Monja Coen que fala que depressão é opcional, né? Gente, ela já tornou o negócio que... pi, aqui no nosso bistrô. Pi. Porque se você der vazão pro pensamento negativo, se você ficar pensando, procurando uma coisa negativa, você vai achar uma coisa negativa e vai entrar numa espiral, né? Então, vicioso, né? Um ciclo vicioso de sofrimento. Então a primeira coisa seria você procurar não ver noticiários o tempo inteiro, né? Para não ficar contaminado. A segunda coisa seria ter uma rotina, né? Que a maioria das pessoas, agora já tem um ano que a gente está assim, a gente até se acostumou, mas quando começou a pandemia, as pessoas trabalhavam, tinham o costume de sair para trabalhar, e aí quando veio a pandemia, você tinha que ficar trabalhando em casa, e aí por trabalhar em casa você ficava de pijama, você não tinha rotina, você acordava e não tomava café, ia fazer outra coisa, depois que ia trabalhar, então as pessoas ficavam meio perdidas. Essa sensação de não ter rotina, ela causa um caos mental. Então, o ideal era que você acordasse, se você acordava às 7 horas da manhã, tomava banho, tomava café, se arrumava e ia pro trabalho, fazer isso. Acordou, toma banho, toma café, se arruma bonitinha, né? Pra também não ir pra, de repente, com uma videochamada descabelada de pijama, né? Uhum. Então, assim, você ter essa rotina pra que o cérebro perceba, assim, não tá tão diferente e não entre em colapso, né? Não, tem aqui, a vida continua normal, né? Então, não acabou o mundo ainda, né? Senão acaba o mundo interno da pessoa, né? Bem isso. A gente tá aqui pra tentar fazer a gestão da emoção, que é o seu mundinho, né? O terceiro item seria fazer exercício físico, porque... eu vou fazer assim, aquela lasqueira, né? Mas até fazer edição aqui. O exercício físico, né, é justamente para produzir endorfina, serotonina, os hormônios responsáveis pela felicidade, e você conseguir ficar um pouquinho mais alegrezinho diante de tanta catástrofe. É, né? Só lembrar que você corria de manhã antes de ir para o trabalho e como você começava um dia produtivo, né? Se você lembrar disso. Além disso, né, além de fazer bem pros hormônios que segregam, né, aquela coisa toda da felicidadezinha, vamos dizer assim. A felicidade química. Uhum. Tem a coisa do psicológico, né? Você fica magrinho, fica sarado, fica não sei o quê. Aí você tá com a autoestima legal. E aí na pandemia foi um outro fenômeno que aconteceu e todo mundo ficou em casa comendo, bebendo e engordou. E aí depois vinha aquela sensação de fracasso, né? Poxa, eu tô trancada dentro de casa, eu não posso socializar, eu não posso nada, ainda tô desfigurada aqui, daquilo né? que eu tô acostumada. Então foi ruim. E o quarto é justamente, foi o gancho agora, que é a socialização. Eu não posso sair, eu não posso me socializar, eu não posso ir pro barzinho, eu não posso nada. Mas você pode fazer uma videochamada, né? Fazer igual várias pessoas fizeram durante a pandemia, fazer um aniversário por videochamada. Então, abre seu vinho aí que eu vou abrir o meu aqui, né? Estoura o espumante, vamos cantar o parabéns, né? Ter o devaneio, ter a conversa, ter o não produção, aquele relaxar, mas sociável, não sozinho, né? Porque o sozinho enlouquece, né? É bom ter solitude, né? Aquela coisa mais... Demais vai te deixar anestesiado. Porque a gente não nasceu pra viver sozinho, né? Uhum. É bom ter o seu momento sozinho. E quando as pessoas começam a surtar ou ter algum problema psicológico, psiquiátrico, que consequentemente eles vão ficando sozinhos. Vão, porque uma das características da depressão é o isolamento social, né? E aí ele vai perdendo a habilidade social. Quanto mais tempo ele ficar sem se socializar, mais dificuldade ele vai ter para voltar ao convívio social, porque ele já vai perdendo a habilidade mesmo. É como se fosse assim, você tem um grupo do ensino médio, né? Sei lá, dá pra faculdade. Eu ia falar isso pronto. agora dos jovens. Como é que faz para essa socialização? Até porque se eles não têm isso, quando eles chegarem na fase adulta, vamos contar aqui que já estamos quase 2 anos, né? 1 ano e pouco pandemia, se eu contar 2, né? Porque estamos esperando vacina, senhor. Então, os jovens estão esperando vacina também. Então, assim, para uma percepção de que o isolamento não te gera a sociabilidade, ou a sociabilidade desses jovens frente à pandemia, como é que eles fazem quando forem adultos e estiverem entrando pro mercado de trabalho, por exemplo? Fica péssimo, né? Porque não tem essa habilidade. Nós estamos tendo um outro fenômeno também que está muito, assim, tá gritante. Eu vejo muito paciente reclamar e até parentes mesmo, né? Que as crianças de 1 aninho, 2 aninhos estão tendo dificuldade de falar, estão com desenvolvimento retardado e tá mais abaixo, sabe? Porque
falta de sociabilidade. Porque a criancinha ia pra creche, brincava com a outra, aí tinha, né, brincar no parquinho, tinha mais socialização, então a dinâmica era muito maior. E agora todas as criancinhas que eu conheço na fase de 2 anos estão com dificuldade de falar. Bicho do mato, a gente falava quando era... Quando minha mãe falava, tá bicho do mato. Tá virando bicho do mato isso aí, só não fica em casa, sabe, né? Socializar, Mas tanto o adulto, né, quanto o jovem, acontece isso, que era o exemplo que a gente tinha dado de um grupo, né? Você tem um grupo lá, um grupo social, aí tem encontro mensal, aí todo mês você vê aquelas pessoas. Se você não for no primeiro mês, eu tô chateado, tô triste, tô deprimido, sei lá, não vou no primeiro mês. Aí no segundo você já fica assim, puxa, se eu for, aí vão ficar perguntando por que eu não fui no primeiro, lá no mês anterior. Aí, também não vou. No terceiro, aí mesmo que você não vai mais, porque vai dizer, eu não sei lá, já passou tanto tempo, eu não tenho nem ideia do que eles estavam falando, vou chegar lá, vou ficar deslocado. Então vai... Cada vez mais te deixando numa bola de neve de isolamento. Vem de novo a tal da espiral que te leva a gente, se cuidem. A gente tá aqui com esse livro pedindo. E aí ele fala também de 3 tipos de pensamento, que eu achei bem legal. 2 conscientes e 1 inconsciente. Como se fosse o essencial, aquele que a gente nem lembra que é tipo átomos das coisas, né? Assim, o dialético, que é aquele pensamento racional, linear, e o antidialético, que é aquele rebelde da pergunta, de se aceitar o incerto da vida, assim. Sim, isso aí também é importante. Isso aí você já até também, assim... já falou qual é a diferença e tal, né? Até lembrei agora uma pergunta que você me fez sobre... Porque assim, oh meu Deus do céu. Eu ia falar justamente do Cury, que ele tem uma visão mais psicanalista, né? Eu sou psicólogo comportamental, né? A nossa visão é um pouquinho diferente, mas ele tem a visão mais psicanalista e eles fazem essa divisão mais forte nesse sentido, né? E aí até uma coisa que no outro dia você me questionou foi a diferença entre o psicanalista e o psicólogo, sim, né? Que eu acho que vale a pena, também não tem muito a ver com o livro, mas já que a gente falou da parte dele, que ele tem uma visão mais psicanalítica, é porque assim, o psicólogo, né, ele vai ter um conhecimento de fisiologia humana, né? Ele vai estudar lá 5 anos o comportamento humano, o ser humano, né? E o psicanalista, não necessariamente ele tem esse conhecimento, porque assim, você pode ser psicólogo e fazer uma especialização em psicanálise depois. Agora, para ser psicanalista, você pode ser um administrador de empresa, você pode ser, sei lá, um contador, um professor e fazer o curso de psicanálise. Então, seria um complementa o outro, né? Mas é igual a história lá do coach. O psicanalista, ele é psicanalista, não precisa ser psicólogo, né? Mas o psicólogo, ele tem a formação em psicologia e fez mais a psicanálise. É um plus. Entendi. E aí ele fala desses 3. Eu fiquei pensando até como personalidade esses 3. Esse pensamento tão, assim, vamos dizer, matemático, né? Ou então, assim, biológico, de você olhar as coisas com átomo, olhar as coisas fisicamente. O outro você olha linearmente, que é aquele racional. E outro que com um pensamento que vê um pouco mais aberto, que é o que o mundo precisa hoje, né? Assim, considerando a pandemia e os riscos e as coisas, não dá mais pra pensar do jeito que pensava antes. De forma mais cartesiana, tudo certinho no seu lugar. Não dá. Tá tudo muito dinâmico, né? E aí por isso que as pessoas enlouquecem, porque é muita informação, você tem que ter esse dinamismo todo e tentar manter o equilíbrio. Na verdade, tudo que o ser humano procura, né, no mundo é justamente o equilíbrio. É você tentar estar nessa roda viva aí, de tudo pegando fogo, você tendo que se adaptar rapidamente, mas não deixar cair no vácuo, né? De vou nessa onda e vou sem pensar. É segurar os pratinhos rodando de todas as partes da sua vida. Lembrando do budismo. Bem isso. Boa analogia. Gostei. Porque aí eu lembrei do budismo, você fala dessa roda, já lembra logo da roda do Sansara, é muita roda, é muito dharma, é muito karma, e aí você tem que tentar ficar balançando. E, inclusive, o emocional é um desses pratinhos. Não pense que é só seu trabalho, sua família, seu filho, você tem que pensar em você também, né? Que é o que segura. Que segura tudo.
Seu emocional não tá bom, você não vai ter um bom relacionamento afetivo, você não vai conseguir trabalhar bem, né? Então, primeiro, né, é a velha história, né, da Bíblia, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, assim, você tem que estar bem emocionalmente com você tem que estar se amando, você tem que estar legal pra poder estar com os de fora. É o que eu sinto, você tem que ser pra você ser solar ou auxiliar o outro, você tem que estar bem, não tem condição de você fazer não estando, né? E aí você falou também daquela questão de Sócrates, de felicidade, aí a gente puxando esse gancho, que eu acho que já, pra você estar bem, você tem que estar sentindo ainda essa felicidade, isso, de alguma forma. Não tô dizendo que é sempre assim, né, gente? Ah, tá, só tô feliz, só agora que eu vou ajudar. Não, vai também seguir a vida sem muitas emoções, vai trabalhar sem gostar, vai ajudar o próximo sem querer, mas numa vida rotineira você vai viver no automático, não vai ser uma boa energia, como a gente até falou, de universo, não vai ser uma boa pessoa pra fora. E pra estar bem pra fora tem que estar bem dentro. O ideal é que você não se violente, né? Você não pode se violentar. Tem coisas que você vai ser obrigado a fazer na vida que você não tá muito afim, né? Mas do momento que aquilo você começa a se sentir mal, aquilo te violente, né? Aí já vira uma coisa patológica, né? A barreira social sai, na verdade é uma barreira, né? Até onde que eu vou, até onde... E também tem que se conhecer, como é que eu vou saber qual é a minha barreira se eu não sei quem eu sou? Agora, essa coisa da felicidade, né? É um negócio muito... É assunto para os 10 podcasts. Bora, né? Vou fazer os 10 episódios sobre felicidade, né? O Pedro Calabres, né? Eu sempre dando dica da coisa do vizinho, né? Também, né? Naquele Casa do Saber, né? Tem um vídeo do Pedro Calabres que ele fala sobre a felicidade, qual a receita da felicidade, né? E aí ele comenta que para Aristóteles, né? No livro Ética lá, que Aristóteles falava que felicidade é o maior bem desejado pelo homem, né? Que o homem mais almeja na vida é a felicidade, né? E se você pensar, que a gente procura o tempo inteiro é estar feliz, né? E tanto para Sócrates quanto para Platão, né? Eles falavam que o maior dever do homem, né? E que é importante para ele ser senhor de si mesmo, ele tem que ter autocontrole. Então a gente voltou para quê? Gestão da emoção, né? Então desde lá de Sócrates, e você vai voltando aí para trás e todo mundo já procurava um equilíbrio emocional, né? Para não cair na compulsão, seja qual for, né? Desde a alimentação que a gente falou aí, que traz uma tristeza, a falta de exercício físico, e aí essa autogestão só existe com autoconhecimento, né? Só. E a gente tem se afastado muito disso, né? Por meio de tanta televisão também. Tanta notícia. Então, é muita informação para você absorver, e aí você esquece às vezes de você esquece de parar para contemplar, né? Uma coisa que antigamente os antigos faziam muito é esse exercício de contemplação, né? Parar, olhar as nuvens, né? Olhar o verde. Eu tenho um vídeo meu também do YouTube, que eu até falo sobre essa coisa da felicidade, né? Que eu passei um dia pelo cemitério e tava achando o cemitério lindo, né? Eu lembro disso. Então... Já vai pro shot da sexta, que são aqueles saiba mais. A gente vai curtir na sexta-feira o cemitério que eles... Então, a felicidade, ela é uma coisa que, assim, você tem o eu presencial, experimental, é o eu da agora, né? E tem o eu projetivo, aquele eu que você fica projetando. Como é que vai ser o meu futuro? Como é que eu vou estar daqui a 10 anos, né? Então, um sem o outro não funciona. A verdade é essa. Só pra eu entender o que você pensou do cemitério, só pra eu tentar fazer esse link. Só daqui a 10 anos eu falei, não, ai, peraí, me explica onde é que você tá essa projeção com o cemitério. Eu não entendi, que eu vou dar na sua cara. Não, é porque assim, a história, nesse vídeo eu falo dessa história da felicidade, né? E que essa felicidade, ela tem que ser construída e não pode ser focada só numa coisa ou só na outra. E felicidade é um negócio muito complexo. E para você ter o presencial, o eu do agora, a contemplação é um eu do agora. É você perceber que você então o cabelo tá bonito, né? Que o verde daquela plantinha ali é lindo. Eu passar pelo cemitério e dizer que o cemitério tava bonito, né? Então é uma felicidade que não se busca, que se vive. Isso. É uma felicidade interna. Você não compra. É a felicidade que a gente hoje em dia diz que é reprogramação de pensamento, né? Reprogramação mental. Você pode até estar tristezinha, mas eu tenho motivo para estar triste, né? Eu tenho. Tenho.
mas eu prefiro estar alegre nesse momento. Então eu vou procurar, né? O que mais de bom vai me acontecer? Eu quero isso de bom. Procurar no eu do agora, né? No presencial, coisas que te tragam satisfação. Porque se você viver só no projetivo, né? Eu vou ter um carro, eu vou comprar uma casa, eu vou isso. Quando você conseguir isso, ele já não vai ter tanto valor e você não sabe nem se vai chegar lá pra vivo, ter isso, né? E aí você perdeu a satisfação, a felicidade do aqui, porque estava vivendo no presente, no futuro, né? Então é o agora que você precisa sentir. Pra você sentir o agora, você tem que ter gratidão, que aí entra muito essa palavra da gratidão, que as pessoas falam, né? Essa coisa da agradecer o que temos. Gratidão não no sentido mas no sentido de gostar do que se tem. Tem isso. Você tem que gostar do agora também. Você tem que perceber detalhes sutis da coisa do seu interno mesmo, né? Você tá feliz com você. Esse você não compra. O outro você pode até comprar, né? O eu projetivo você até compra, né? Vou comprar isso, vou fazer aquilo. E compra mais se você tiver uma gestão da emoção, como ele fala, de não ser só inteligente, ser sábio, refletir. Aí você vai projetando mais, porque você vai gastando uma energia, que aí eu acho legal até falar disso, que ele fala daquele do gasto de energia. Tem um gasto de energia positivo, que é uma energia quase que renovável, e tem o gasto de energia desnecessário, que é quando você rumina, quando você fica se preocupando com o coleguinha do lado, quando você não vive sua vida, né? Tem uma coisa que é bem interessante, porque assim, tem uma distinção, né? Por exemplo, o depressivo, ele rumina, né? Ele fica pensando muito no passado. Ele tá preso sempre no passado. Por que eu não fiz isso? Poderia ter falado aquilo, né? Ele vive ruminando o passado. O ansioso, ele já rumina pro futuro. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou fazer? Como é que vai ser? Né? Então tem até uma distinção, mas os dois ruminam do mesmo jeito. Os dois mastigam gado, são gados do mesmo jeito. E o que faz mal, né? Que você fica ruminando coisas negativas. Você pode usar essa mesma habilidade, aprender a usá-la na terapia, pra ruminar coisas positivas. Por que, já que você tem que ruminar alguma coisa, né? Porque geralmente é um comportamento compulsivo, né? Essa ruminação é uma coisa que as pessoas têm que a gente já bota patológico no toque. Então as pessoas que têm, consequentemente, já estão no transtorno obsessivo. Tá mais ou menos no mesmo pacote, né? Que o toque, transtorno obsessivo compulsivo, né? As compulsões podem ser várias, né? Tanto de pensamento, também tem um outro vídeo no YouTube que eu falo a distinção, né? Porque todo mundo quando pensa no toque, no transtorno obsessivo compulsivo, pensa na compulsão física. Tipo escovar dente, subir escada, contar, né? Essa coisa, né? Mas não percebe que tem a compulsão mental também, que é a da ruminação de pensamento, você processar ideias o tempo inteiro. É uma ruminação. Essas pessoas não têm uma estratégia muito boa de viver, porque quando se rumina, seja pensamento, seja ação, ele não tá olhando, vendo se aquilo vai valer a pena pra X pra frente, que é essa visão do sábio, que é essa visão do amor lavado. Vamos pra uma prática bem engraçada. Stalkear ex-namorado, stalkear pessoas, stalkear alguém, pode se tornar uma compulsão? Na prática? Isso aí de montão. Interessante isso. É muito comum. E principalmente mulheres, né? Porque a gente é mais curiosa, né? O homem, ele é um pouco menos curioso. E aí a mulherada fica mesmo nessa tensão de que terminei com ele, deixa eu ver se ele tá com alguém, deixa eu ver o que ele tá fazendo, deixa eu ver se ele tá bem, se ele postou alguma coisa que tem a ver com a gente, né? Você sempre tá nessa. E aí vira às vezes uma compulsão. Se você embarcar, vai virando uma coisa obsessiva. Você fica ali o tempo inteiro. Aí entra o autocontrole, né? Você vai pra terapia, a gente vai falar sobre isso, qual é a vantagem que isso está te trazendo, qual o exercício que você pode fazer para ir diminuindo. Para de ruminar gado, né? Aí você vai diminuindo isso. Agora, se você vê que aquilo já perdeu o controle, aí é a hora de passar pro psiquiatra para medicar, né? Entendi. Porque isso tem a ver com o sistema dopaminergético. Ela já sente ali um prazer, basicamente, de estar... Porque se entrou dopamina, se entrou alguma coisa, ela já não consegue sair dessa visão. Interessante. O que mais que a gente pode falar do livro? Seguindo, ele falou do gasto energético, eu acho que foi a timidez também, que a timidez faz perder um pouco da espontaneidade. Eu achei isso interessante, porque eu me acho uma pessoa espontânea, mas me acho tímida às vezes. Depende. Como é que é essa timidez para as pessoas, principalmente aquelas que têm dificuldade de espontaneidade, e possam lidar com uma técnica, alguma coisa? A técnica já é mais complicado, que a gente tem que fazer uma dessensibilização sistemática, né? Que é uma coisa assim... Peraí. Que é uma aproximação, em outras palavras, é uma aproximação sucessiva
né, do objeto fóbico. Por exemplo, você tem medo de falar em um grupo de amigos. E aí a gente vai treinar você primeiro para falar comigo, depois para falar para o espelho, depois para falar para 2 pessoas, até aumentar um grupo maior de pessoas e que você consiga fazer isso. Eu não posso pegar você e jogar num grupo de pessoas, hoje você vai falar. Aquilo vai te causar um choque maior e vai aumentar o teu trauma em relação à fobia, que é uma fobia específica, né? Essa do falar em público, por exemplo, né? Então, assim, tem graus de timidez. No teu caso, você é tímida, mas você tem uma habilidade maior, né? Uma habilidade social. Então, você consegue disfarçar a sua timidez, mesmo que você esteja num grupo que você esteja meio desconcertada. Principalmente na mesa, vamos me comportar, vou tentar. Aqui eu já me sinto mais à vontade, na minha casinha. Aí tem essa coisa, né, de você desenvolver habilidade também. Então, a pessoa pode ser super tímida, mas ela se forçar. Não, poxa, eu preciso disso para trabalhar, eu preciso disso para namorar, né? Eu preciso conviver com outras pessoas, eu vou me forçar, mas devagar, né? Até desenvolver a habilidade para fazer aquilo com naturalidade. Mas, se você força, aí você perde a espontaneidade, né? Se você força tudo de uma vez só. Não, é interessante isso porque, assim, eu tô aqui nos 39, tô chegando perto dos 40 ano que vem, e assim, eu trabalho com comunicação e sempre tive nos bastidores a minha vida toda. Quando eu comecei o podcast lá atrás, que foi o primeiro Dualidade, eu tô extremamente dura na primeira, assim, falando séria e tudo, e aí eu fui vendo porque foi o meu objetivo. Eu falei, gente, eu trabalho com comunicação, eu vou acabar a minha vida, vamos dizer assim, vou morrer sempre sendo bastidores, sempre estando ao papel de assessorar de alguém, ou de não, vamos tentar ver se o que eu tenho aqui já de, sei lá, quase 20 anos de profissão pode me dar algum caminho, não sendo jornalista, não sabendo um perfil especificamente de entrevista, como eu tô aqui conversando com você. E aí vale entender, porque eu falei, gente, como isso me fez crescer, como me deu oportunidade de falar, de conversar, de me entender, de me ouvir. Eu tinha vergonha da minha voz também, então... Porque, na verdade, isso é uma habilidade, né? Habilidade, ninguém nasce com habilidade, né? A gente não nasceu nem andando, quanto mais correndo, né? A habilidade você vai desenvolvendo com o passar do tempo. Por exemplo, a assertividade é uma habilidade. Dirigir é uma habilidade. A comunicação é uma habilidade. E você vai desenvolvendo aos poucos, né? Se você não se forçasse a desenvolver, você estava lá parada, estacionada, estática, no mesmo lugar. E ainda tem vários erros e várias coisas pra melhorar. Como eu vejo que eu sou muito acelerada, em alguns episódios eu tô falando pra caramba. Aí eu já vi que o anterior eu já tenho um pouco mais de calma pra ir no ritmo do outro, do pensamento, ou pra voz mesmo, quando eu ouço a edição, ver se fica melhor. Tudo isso é uma questão de... Não vai ficar pronto em um episódio, 2, 10, é o tempo todo. E uma coisa que é muito importante na comunicação é entonação de voz. Se você fala rápido o tempo inteiro, não vai dar ênfase, justamente quando você precisar de ênfase pra alguma coisa, não vai ter. Eu vou tocar, chega a lemoa, Júlia, Chebe, a pessoa entendeu? Não processou. Ai, que feio. Mas então é saber dar essas ondas do... Se você fala mais pausadamente, a possibilidade do outro te compreender melhor, você vai dar tempo dele pensar, dele conseguir elaborar o que você tá falando, e quando você quiser dar ênfase, alguma coisa você fala, você aumenta o tom de voz. Entendeu? Né? E tipo, olha, isso aqui... As nuances, né? Porque é uma troca, é uma relação. Sendo uma troca, é um aprendizado contínuo. Nesse caso aí, não é nem via de mão dupla, é via de mão queer. Vias, várias bifurcações. É uma rede de nós. Acho que é isso. E aí ele fala também que só os mortos convivem em plena harmonia. Eu acho que essa frase é maravilhosa. Essa porque se a gente não top. Tem um embatezinho e depois se ajusta, como ela acabou de dar o exemplo aí da integração e tudo, a gente não tá vivendo, a gente tá morto. Tá cada um aceitando, né, o jeito do outro sem saber essas barreiras todas. E aí eu acho que... O que mais? Quer fechar com alguma frase em específico? Eu sempre gosto de encerrar dando espaço para a gente pensar ou numa frase única que fecha o livro, ou uma que foi especial para você. Eu acho que a que mais me marcou, que eu achei super interessante, né? Foi a do gato. A do gato. Gente, eu tenho um gato e um cachorro. O Milkshake participaram desta edição. Olha, uma frase que eu achei muito interessante é a seguinte: sem gestão de emoção, o ser humano é facilmente seduzido. E aí entra todos os tipos de sedução. Se você não entra num relacionamento afetivo sem analisar o outro, sem se analisar, você vai ser facilmente seduzido e pode cair numa armadilha. Se você não tiver essa gestão de emoção e entrar num trabalho, né,
sem parar para pensar nele, você também vai ser seduzido de uma forma negativa, né? Você pode ser seduzido o tempo inteiro por coisas boas ou ruins, e aí vai depender da sua gestão, da sua emoção. Até das coisas fúteis da vida, assim, né? Ou, sei lá, efêmeras. Se você pode ser seduzido por tudo. Pela beleza, pelo dinheiro, pelas coisas que não são aquilo que te trazem o total prazer. Gente, e eu vou botar a minha aqui que eu achei, que é: quem supera a necessidade de mudar o outro, torna-se, portanto, poeta da vida. Ai, essa é linda, né? Essa é linda. Essa é poética. Porque se você, quando desiste de tentar mudar o outro e aceita a sua própria mudança e vai, você vai, meu filho. Então é isso que importa. Não tô dizendo que não é importante os outros, pelo amor de Deus, gente, não é essa ideia. Mas, assim, não insiste naquilo que não é pra você, cara. Eu tenho aprendido muito isso. Isso é importantíssimo, principalmente para relações afetivas, né? Então, todas, de parceria, de tudo. Poeta da vida. Vai lá, muda você. É muito bem budismo isso, né? Que você também passou por anos no budismo. Sim, a gente não falou isso aqui. 7 anos de prática budista. Que é uma constante mudança interior. Nossa, é um aprendizado top. Fica a dica para o próximo livro seu. De budismo, eu vou te chamar. Tem um livro... Já viu, gente? É marida essa aqui. Tem um livro que é aquele Aprendendo a Lidar com a Raiva. Aprendendo... A raiva, pra mim. Aprendendo a lidar com a raiva. E a raiva, quando o autor fala da raiva ali, ele não fala dessa ira, dessa cólera, né? Que você ficou aborrecido. Ele fala de uma raiva que é uma coisa muito mais interna, que é muito mais profunda do que a gente acha que é raiva. Então a ira resolve-se com coach. A raiva você conserta com um psicólogo que tá mais enraizado. Mais ou menos isso. São muitos anos de terapia, muitos anos de meditação, né, e tal, pra poder você... Não vou terminar não esse episódio, explica direito esse negócio da raiva, gostei de aprender. Explica um pouquinho mais, falando da raiva. Qual a diferença de ira pra raiva? É porque na visão dele... como é que é o nome do cara? Agora eu esqueci. Bom, na visão do autor, quando a gente fala que o que a gente conhece como raiva é uma coisa muito superficial, né? Você, sei lá, a mulher passou na fila do mercado, passou na sua frente, você ficou com raiva dela. Mas isso é raiva só? Não, você ficou uma aborrecida. A raiva, ela tá muito mais interna em você. O que é que te fez se aborrecer com a mulher? O que é que te faz ficar chateada por ela passar na sua frente? Qual é o significado disso? Ela passar na sua frente significa o que pra você internamente? Gente, isso é uma psicanálise da raiva? É mais ou menos isso. É tipo um subjetivo do que você sente. Olha, eu não sei se é uma psicanálise ou se é um pensamento budista, porque o cara é budista, né? O livro tem uma fundamentação mais budista. Mas o livro é lindo da raiva. É lindo da raiva, fica chegando assim uma discrepância de ouvir, mas ok, fica a dica que vai pro shot também. Então, se você chegou até aqui, eu te agradeço. Espero que você tenha gostado e que tenha auxiliado você aí nos seus processos. Obrigada. Muito obrigada também pela oportunidade, né, de estar aqui com você, de tomar café, da gente conseguir discutir esse livro, né? E quanto mais a gente fala, mais a gente aprende, né? É o processo mesmo de autoanálise. Você, no meio da gravação, você fala, tive um insight agora, né? A gente lê o livro e só depois, conversando, falando em voz alta, que você tem um insight. Puxa, pensei isso aqui assim agora. Então, tem coisa que vale a pena você... São trocas, né? São trocas. Então, por mais que, por exemplo, eu tenha anos e anos de formada, de consultório, às vezes o paciente chega lá e fala um negócio, eu aprendo com ele, né? E aí eu costumo até brincar, que eu sou bem brincalhona, bem palhaça, né? Aí eu brinco com o paciente, hoje você não vai precisar pagar não, né? Eu que tenho que pagar, né? Porque você me ensinou alguma coisa, né? Aí quando é paciente de convênio, fala, pode deixar que no final eu vou assinar a guia. Maravilhosa. Mas a gente sempre aprende, né? Por isso que é mais uma vez importante as pessoas não se isolarem. Fica aí a dica que a gente só aprende com o outro também. Tem que ter essa interação social para você, de repente, até você falar e escutar. E crescer. É importantíssimo. Obrigada. Então, vou fechando aqui. Obrigada se chegou até aqui com a gente, viu? Que a gente chegou de novo. A gente deu 2 tchauz. No Expresso Duplo. Mulheres que não conseguem parar de falar. A gente vai continuar aqui sem bistrô. Tchau, tchau.